2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 4. Amém? Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Aqui então, que mesmo a gente estando nas tribulações, nas angústias, em lágrimas, Jesus quer que nós nos entregamos a Ele e confiamos nele e conhecemos Ele cada dia mais. Amém? Fecha teus olhos, então entrega a tua vida nas mãos do Senhor e vamos fazer a primeira oração então nessa tarde. Amém? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai amado, eu coloco, querido Deus, as nossas vidas, Pai, na Tua presença nesse momento, Senhor. Estamos aqui, querido Deus, nessa noite para Te louvar, para engrandecer e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Porque Tu és o nosso Deus, o nosso libertador, o nosso salvador, Pai. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas, Senhor. Se porventura cometemos algum erro nessa tarde, nesse dia, Senhor, que Tu venha limpar o nosso coração, Pai, de todo pecado, Senhor. E que nessa noite, Pai, o Teu Espírito Santo, Senhor, venha abraçar a cada um que chegou aqui, Senhor. Porque Tu conheces, Pai, o coração de cada um, Tu sabe de todas as coisas, Pai. Opera milagres, Senhor, meu Deus, nessa noite, Senhor. Opera cura, querido Deus, através do louvor, através da palavra, Senhor. Usa, Senhor, meu Deus, o Teu servo, Senhor, através da palavra nessa noite, Senhor. Assim nós Te pedimos, Pai, e nós Te engrandecemos. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Amém? Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Quero te convidar ainda a fechar os seus olhos. Coloque a sua mão sobre o seu coração. A palavra de Deus diz no Salmo 23 que há um rio cujas correntes ela alegram a cidade de Deus, a Sião. Há um rio cujas águas são tranquilas. Nós precisamos encontrar neste lugar, encontrar na pessoa de Jesus, na casa do Senhor, um lugar de descanso, um lugar de refrigério. E o melhor lugar para nós estarmos é na presença do nosso Deus. Amém? As águas vêm do trono do Senhor para restaurar, para ministrar meu coração. As águas vêm do trono do Senhor para restaurar, para ministrar meu coração. Águas
Ser sarado, onde eu possa ser curado e recostar-me no teu peito e descansar, pois eu nasci só pra ti, Senhor, eu nasci pra te amar, sou totalmente teu, completamente teu, apaixonado por ti, Senhor, pois eu nasci só pra ti, Senhor, eu nasci pra te amar, sou totalmente teu, completamente
somente teu, apaixonado por ti, Senhor. Leva-nos neste lugar, Pai, onde eu possa ser sarado, onde eu possa ser curado e recostar-me no teu peito e descansar. Aleluias, Pai. A tua igreja, Senhor, tem andado, Senhor, de um lado para o outro, Pai, procurando, buscando, Senhor, salvação, redenção, Pai. Nós queremos clamar, Pai, nesses dias, Pai, que o Senhor venha usar os teus filhos, Pai, os remanescentes, ó Pai. Venha usar, Senhor, meu Deus, meu Pai, os teus profetas. Levanta, Senhor, meu Deus, meu Pai, homens e mulheres na terra, Pai, que clamam, Senhor, porque onde houver clamor, Senhor, ainda há esperança. Onde houver, Senhor, um coração quebrantado e contrito, ainda há esperança, Deus. Onde que houver a verdadeira palavra, sã doutrina do teu evangelho, Senhor, ainda há esperança. Onde houver, Senhor, um coração clamando, Deus, os céus ainda podem, Senhor, os céus ainda podem agir, Pai, em nosso favor. Aleluias. Tu és digno, Senhor. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Como os 24 anciãos, a entrada em Jerusalém, a mulher da casa de Simão, eu me lanço aos seus pés. Diga comigo: não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor.
da casa de Simão, eu me lanço aos seus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te quero, te adoro, Senhor. Eu te amo, eu te quero, te adoro, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Vamos declarar aleluias. Digno Deus, e digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória, declara ele, e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual.
ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluia. Não há outro igual a ti. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus, Ele é digno. Amém. Aleluia. Pode tomar teu assento, irmão. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor, amém? Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Amém. Talvez alguns não tenham motivo para se alegrar, mas a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Estou muito feliz com Deus por mais uma oportunidade de estar levando a mensagem do Senhor, amém? Meus irmãos, eu quero compartilhar um assunto com vocês. Há uma igreja que é mencionada no livro de Apocalipse, que é uma igreja que fica, ela não é arrebatada com a noiva do Cordeiro. Ela é uma igreja que ela andou muito tempo embriagada com as seduções dos homens, com a usurpação do lugar de Deus no centro da vontade do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, oh glória, Apocalipse capítulo 3. Aleluias. Vamos deixar aqui. É muito esboço. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Nós vamos falar de uma igreja que vive de aparência. Aleluias. Fala de uma igreja que vive de aparência. Capítulo 3, versículo 14. Fala também de uma igreja que precisa voltar para a essência. Diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, ou seja, que assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio e nem quente. Quem deras que ainda fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei. Dizes no seu coração: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabes que tu és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a tua vergonha e a tua nudez, e colírio, fala comigo bem alto, colírio, para que possas ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. Portanto,
Seja zeloso. Olha para o irmão que está próximo de você e fala assim: meu irmão, seja zeloso. Seja zeloso. Arrepende-te, pois eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, fala com o teu irmão, ao que vencer. Isso são para os vencedores, não é para qualquer um. Esta palavra são para os vencedores. E ao que vencer, dar-lhe-ei de assentar-se comigo no meu trono. E assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Eu quero abrir um contexto para que você possa entender um pouco sobre esta igreja de Laodiceia, uma igreja que não era nem fria e nem quente. A igreja do Rio Grande do Sul, ela é fria? Sim ou não? Hoje está bastante frio. Mas eu quero dizer sobre um estado de espírito, um estado de consciência, de pensamentos e vontades. A frieza ao qual Paulo fala na igreja de Gálatas, fala a Timóteo, dizendo que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Pais se levantarão contra filhos, filhos contra os pais, e assim por diante. É um momento onde que a igreja do Senhor, ela se perdeu por não ser nem fria e nem quente. E aí a palavra está dizendo aqui: quem dera que você fosse frio, porque ainda teria uma oportunidade, ou quente, de você estar firme no Senhor. Mas se você fosse frio, o Senhor ainda teria uma oportunidade de queimar de novo. Fala para o teu irmão: você precisa ser queimado pelo fogo do Espírito Santo. Você precisa voltar a queimar. O que é isso, voltar a queimar, pastor? Sabe aquele momento, aquela oportunidade que você já teve, de estar na presença de Deus, onde que nada iria te impedir de estar cultuando e adorando ao Senhor? Naquele momento que você está morrendo de fome da palavra, naquele dia que você entrou na igreja e Deus falou contigo, você saiu como lá no Salmo 126, estava como os que sonham. Ou seja, naquele momento onde que Deus te tocou pela primeira vez. Mas o que é que acontece? O que faz uma igreja se esfriar? Não é o clima ao qual nós vivemos, mas sim a zona de conforto. Laodiceia era uma cidade que recebeu, o rei deu um nome a esse lugar, a essa cidade, em homenagem à sua esposa. E Laodiceia, ela ficava num lugar onde que não tinha água, não tinha fonte própria. Então, as cidades mais próximas eram um lugar de regiões de águas termais. Então eles fizeram um arqueduto de uma cidade de águas frias para chegar até Laodiceia. E também puxaram outro arqueduto de uma outra cidade para trazer água quente. Aqui na nossa região, em Veranópolis, se não me engano, tem águas termais. Lá na região do Goiás, Caldas Novas é um lugar de região de águas termais. A água lá é tão quente, minha irmã, que você entra na água, em 5 minutos você está cochilando. Agora preste atenção, sabe quando você de noite, você toma um banhozinho lá, bem quentinho, você aquece seu corpo está preparado para você dormir. Quando você relaxa o seu corpo, ele entende: agora é hora de dormir. Mas preste bem atenção, quando as águas se encontravam, quando as águas se misturavam, elas se tornavam mornas. Havia uma mistura, não havia pureza, não era nenhum e nem outro. O problema da mistura, de misturar as coisas, confundir as coisas, traz um estado de espírito ao qual a igreja está vivendo embriagada. Como a palavra de Deus diz que aqui que Deus iria estar vomitando
Porque essa cidade, ela não tinha gosto, não tinha sabor para Deus, Deus não tinha prazer da maneira com que o povo vivia. Eu andei estudando um pouco sobre a igreja de Laodiceia, no livro de Apocalipse, ali. Ela fala de uma igreja que vivia de aparência, sem fonte própria. O que é ser sem fonte própria? Ou seja, uma pessoa que vive sem buscar direto na fonte. Eu estava um dia na cidade de Bagé e eu fiquei um pouco nervoso porque eu ia ministrar uma palavra que Deus havia falado no meu coração. Eu falei: Senhor, eu acho que esse povo não está preparado, eu não sei como é que eu vou fazer, Deus. E aí, antes de ministrar a mensagem, eu tirei uma palavra ali no meio do culto, sentado, e Deus falou naquela palavra, dizendo assim: filho meu, bebe das tuas fontes, ao qual já tenho te dado. Ou seja, Ele estava dizendo para mim: seja você mesmo. Todas as vezes, quando a Bíblia fala sobre fonte, Ele está dizendo exatamente daquilo que foi cavado dentro de você e que sai espontaneamente. Daquilo que você tem se alimentado, daquilo que você tem vivido, daquilo que você tem aprendido do Senhor. Então, o que eu fiz? Eu fui eu mesmo. Continuei sendo eu mesmo. Eu não teria que mudar a minha maneira de ser ou de pregar, porque eu estava num lugar diferente. É verdade, sim, nós pregadores, nós ficamos preocupados com as pessoas quando a gente vai levar a mensagem, porque nem sempre agradamos a todos. Mas quando Laodiceia não tinha fonte própria, significa que ela buscava em outros lugares. Se fosse para buscar água fria, permaneça frio. Que Deus pode transformar a frieza das pessoas. Mas se for para buscar num lugar quente, Deus vai esquentar mais ainda as coisas. Mas quando Ele fala o termo estar morno, vomitar-te-ei, significa que quando as pessoas caminhavam pelo deserto, elas levavam água fresca para beber, mas se a água chegasse a ficar morna, eles não tomavam a água, mesmo que eles estivessem morrendo de sede. Por quê? Porque a água morna, no meio do calor, ela provoca vômito. Ela provoca vômito. Aqui no sul, no verão, a gente vai às vezes na praia e olha lá, tem um gaúcho lá, puxando uma cuia, numa bomba, num chimarrão, de uma água quente. Você gosta de tomar chimarrão morno? Quem gosta de tomar chimarrão morno aí? É ruim, não é? É estranho falar isso, é verdade, é estranho. Se você tomar um chimarrão frio, é mais estranho ainda. Para o gaúcho, se não rolar uma lágrima aqui no canto do olho aqui, de tão quente, de tão pelando, não é chimarrão. Mas veja só, essa é a expressão que Deus está falando. Se você é morno, eu vou te vomitar, porque me dá nojo, provoca ânsia. Por que essa igreja provocava ânsia em Deus? Porque era uma igreja que vivia de aparência. Abra comigo ali Colossenses, capítulo 2, volte alguns livros aí da sua Bíblia, Colossenses, capítulo 2. Eu fiquei pasmo, porque quando Deus começou a falar comigo pela primeira vez acerca deste assunto, eu achava que Laodiceia só se encontrava na Bíblia, no livro de Apocalipse. Mas Deus falou comigo: não, Colossenses capítulo 2, versículo de número 8, você vai entender o que é que levou esta igreja a ser morna diante de Deus. Capítulo 8, Colossenses capítulo 2, versículo 8 fala assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Ou seja, a palavra de Deus diz aqui que esta igreja ela estava aprisionada. Aprisionada em quê, pastor? Por meio das suas filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo.
Olha por onde que essa igreja começou a se perder, por onde que esse povo começou a se perder. Eles estavam ouvindo doutrina de homens. E aí tem um detalhe que está escrito assim: vãs sutilezas. O que significa isso, pastor? Sabe quando a pessoa vem e te oferece uma meia verdade e impõe como aquilo se fosse regra? A meia verdade, ela não traz uma verdade por completo em si, ela faz com que provavelmente você venha errar no caminho. Ela faz com que com certeza você venha esfriar sem perceber. Porque se fosse abertamente falado, diretamente, olha, o final das contas é isso, você olharia e via que era ruim, e você ia dizer, não, eu não quero isso. Vãs sutilezas, vãs doutrinas de homens, segundo os rudimentos do mundo. Está falando ali de trazer coisas do mundo e adaptar para dentro da igreja. Quantos aqui já ouviram a expressão dizer, nada a ver, não tem nada a ver, pastor? Eu posso usar porque fulano faz, porque isso, porque aquilo. Vem mascarado, vem sutilmente transformando uma meia verdade, mas no fundo, é uma mentira. Na psicologia existe uma expressão que se diz assim: toda mentira mascarada de verdade, falada muitas vezes, acaba se tornando uma verdade para aquela pessoa. Porque afinal de contas elas aprenderam daquele jeito, aprenderam que aquilo é uma verdade. Eu ouvi centenas de testemunhos de pessoas que cresceram num ambiente que foi ensinado algo por cultura familiar ou cultura geográfica daquela região, e aquela pessoa acabou aceitando aquilo e entendendo que aquilo é uma verdade. Como que é isso? Quantos aqui já ouviram falar de superstição? Todos. Eu me lembro quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, quando a gente pegou os primeiros frios, a gente ouvia muito na escola, quando era menino, as pessoas dizendo assim, que pegou um golpe de vento e ficou com a boca torta. Isso é superstição ou não? Então preste bem atenção, a verdade começou a ser mascarada por superstição. Lá na região de onde que nós viemos, lá em Brasília, existem muitas igrejas, pastores que amaldiçoam, não sei baseado em quê, mas não é na Bíblia, mas eles dizem, está escrito, não sei aonde. Eles amaldiçoam as pessoas quando elas vão sair da igreja. Pastor, chegou meu tempo, Deus está me levando para um outro lugar, eu quero que o Senhor me abençoe. Aí o que o pastor faz? Porque ele não quer talvez perder o dízimo daquela pessoa, ela diz assim, você não tem minha bênção, você não vai. E você, se você sair, você está amaldiçoado. Se você não tem minha bênção, você tem o quê? A maldição. Mas isso não está escrito na Bíblia, não está escrito na palavra de Deus. Eu não sei em que baseado. Só se for um... Já dizia um ministro de louvor, Salomão do Reggae, ele diz assim, porque eu sou baseado na palavra, e nela eu viajo. Mas esta igreja começou a se perder, porque descuidou, e começou a ser aprisionada. Aprisionada em quê? Na filosofia. A filosofia humana significa de opiniões, significa que as pessoas se deixaram ser influenciadas. Tem uma coisa que tem acontecido nesses dias de quarentena. Muitas pessoas surgiram como influencers. Não sei se você já ouviu falar, que traduzindo do inglês significa influenciadores. Essas pessoas, elas trazem uma opinião sobre um determinado assunto e aquilo se propaga como se aquilo fosse uma verdade. Não sei se você tem percebido que é propriamente a televisão, a mídia, os noticiários, eles têm se transformado nesse tipo de, não sei nem dizer o que é isso, desse tipo de perdição, vamos colocar assim. Porque até então não se fala mais nas notícias daquilo que é verdadeiro, mas pegam as notícias e se transformam em uma opinião. Você vai olhar lá, depois, eu sei que cada um de vocês, não sei, mas 90% das igrejas, das pessoas, infelizmente, termina o culto, chega em casa, vai assistir o Fantástico. Lá no final do Fantástico tem um cara que traz uma opinião. Ele é uma pessoa que
ele traz uma opinião sobre um determinado assunto, e aquilo que ele quer dizer acaba influenciando muitas pessoas a pensarem diferente. Então a manobra que se tem usado nesses últimos dias por Satanás, por homens malignos, é influenciar a tua vida de ser do jeito que Deus não agrada. Doutrina de homens, e doutrina de homem não é só dentro da igreja, é fora também. Segundo o que está escrito aqui, os rudimentos do mundo. É verdade, querido, se nós fizermos um trabalho ali na rua, ou na praça, um movimento evangelístico, e nós quisermos atrair as pessoas para dentro da igreja, a maneira com que eu atrair ela lá fora, se não for a mesma maneira como vivemos aqui diariamente dentro da igreja, ela chega, ela não permanece. Sabe por quê? Porque ela foi atraída por algo que não é verdadeiro aqui dentro. Se nós vamos lá para a rua e fizemos shows, ela chega dentro da igreja e não tem show, ela vai para onde? Vai voltar para o show. Agora, se nós formos lá para a rua e pregarmos Jesus Cristo, ela chegar aqui e encontrar Jesus Cristo, ela vai querer ir embora? Não. Então preste bem atenção, existem dois tipos de pessoas nesses dias ao qual nós estamos vivendo, enclausurados dentro dos nossos lares: as pessoas que influenciam e as pessoas que são influenciáveis. Laodiceia não influenciava ninguém, era uma igreja que não tinha influência, ela não tinha relevância nenhuma no meio da sociedade. Lá no livro de Apocalipse, quando nós lemos, ele fala assim: ó, eu te dou um conselho, compre de mim vestes limpas, de linho fino. Linho fino representava nobreza, representava pureza, representava ali o melhor tipo de tecido da época. E ele fala assim: eu também te aconselho que compre de mim colírio, para que você veja de verdade qual é a verdade que está por trás de todas essas coisas, aquilo que está sendo mascarado. Vamos voltar para dentro da igreja. Sabe o que é o problema da igreja? Que muitos pregadores vêm e trazem opiniões influenciadoras. Eu não sou contra, preste bem atenção, eu não sou contra um novo termo que surgiu nesses últimos 2 ou 3 anos. Mas existem muitas pessoas, muitos líderes que estão sendo treinados por homens, motivadores, influenciadores. Como é que é o nome da expressão mesmo? Coach. Pastores estão deixando de ser pastores para se tornar coach, treinadores de pessoas. E quando você treina uma pessoa, você está influenciando ela, ou na verdade, ou na mentira. Mas faz com que a igreja permaneça onde que ela está, sentada num banco. Nós já falamos aqui várias vezes para a igreja que se o meu objetivo é sair de Brasília, tanto meu como do meu pai ou de qualquer outro pastor que eu conheça, se a motivação dele é sair de um lugar e ir para o outro, abrir uma igreja para ter pessoas sentadas ali e ter uma igreja sempre cheia, e não fazer do que aquela ovelha cresça no seu ministério e dizer para ela que existe algo mais além do que ser ovelha, nós falhamos na nossa missão, nós falhamos no nosso objetivo. É verdade sim que vai ter um período de treinamento pelo Senhor, pelo Espírito de Deus na tua vida, trazendo e consertando muitas coisas, ajustando muitas coisas na tua vida, mas vai chegar um momento, querido, que você vai ter que se levantar nesse banco. Vai ter um momento que você vai ter que correr pelas ruas, pelas praças. Vai ter um momento onde você vai precisar chegar aonde o evangelho não está chegando, lá no seio da sua família, lá no meio da sua parentela, lá para aquelas pessoas que anteriormente zombavam porque você se tornou um cristão. É lá que Deus quer te mandar, voltando para lá com a tua vida transformada. Agora, se nós pensarmos como Laodiceia, nós não temos fonte própria.
Ah, eu não tenho ministério, pastor, eu não sei o que eu vou fazer, o que é isso, o que é aquilo. Aí você buscando em outro lugar onde que tem fonte, sabe o que as pessoas acabam se tornando? Parasitas ministeriais. Talvez você nunca ouviu falar disso. Se movem porque outro ministério está se movendo. Só é abençoado porque um pastor ora. Vamos entender na prática. As coisas só acontecem na sua vida porque um pastor está jejuando, ou uma irmã de oração, um irmão de oração está indo subindo ao monte e as coisas estão acontecendo na tua vida, porque ele está rompendo por você. Na verdade, quem conquistou foram essas pessoas, por você. Mas a Bíblia diz que Cristo nos condicionou a sermos mais do que vencedores. João 16:33 diz que nós teremos tribulação neste mundo, mas nós deveríamos ter ânimo, porque Jesus diz: eu venci, e vocês podem vencer também. Se tornar um homem mais do que vencedor não depende somente do pastor, depende muito mais de você querer ser um vencedor. Mas tem pessoas que não estão conseguindo nem vencer. Como serão então mais do que vencedores? Aí a igreja começou a se perder aqui em Laodiceia, começou a se perder na doutrina de homens, num evangelho diluído, se tornou prisioneira dos rudimentos do mundo. Olha só o que diz o versículo 9: pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deixaram de experimentar a totalidade de Deus em suas vidas. Isso era o que o irmão do pródigo vivia, na casa do pai, mas não experimentava da plenitude. Estava na mesa do banquete, mas não desfrutava da presença, da segurança, valorizava só aquilo que Deus podia dar. Então a igreja de Laodiceia, você vai entender por que Laodiceia está falando aqui em Colossenses. Porque eles eram prisioneiros em filosofias, em tradições e sistemas mundanos. Eles viviam em prisões espirituais. Olha o que diz o versículo 18: ninguém vos prive do prêmio, alegando humildade ou culto aos anjos, baseado em visões, efetuando sem motivo algum, enfatuando sem motivo algum a sua mente carnal, não se mantendo unido à cabeça. O que ele está falando aqui? As pessoas que têm colocado Cristo, que é o cabeça da igreja, de lado. Vamos fazer então pela força do nosso braço, vamos fazer pela nossa inteligência, pela nossa intelectualidade. Uma vez um pastor disse para mim e para o meu pai, após uma ministração na sua igreja: porque eu sou um homem inteligente, sou um administrador, eu tenho faculdade, por isso que o meu ministério prospera. Poucos dias depois, a igreja e ele faliram. Deu calote na igreja inteira. Então preste bem atenção, são pessoas que são prisioneiras espirituais. Olha o que diz o versículo 20: então, se estáis morto com Cristo quanto a esses rudimentos do mundo, por que então se sujeitais ainda a estas ordenanças, como se vivesse no mundo? Como não toqueis, não proveis, não manuseie, porque todas essas coisas são fadadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamentos de homens. Tudo isso vai desaparecer. A pergunta que eu faço: onde que estão aqueles falsos mestres, falsos profetas que tinham antigamente aí? Alguns ainda por ainda terem um pouco de dinheiro, até aparece na mídia. Mas muitos homens que antes usavam da sua própria vontade, do seu próprio ensino,
Aonde que estão esses ministérios hoje? O que eles podem fazer? Onde estão os ministros de cura que tinha por aí, que não pode e não consegue repreender uma pandemia? Está escrito na palavra de Deus. Amém. Deixa o grilo. Aonde que estão essas pessoas? O pecado de Laodiceia está escrito aqui, vamos ler, capítulo 3, versículo 5. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Que natureza é essa, pastor? A prostituição, a impureza, as paixões, as concupiscências, a avareza, a idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outros tempos, ao quais cada um de vós andaram, quando a vossa vida era ainda dominada por todas elas. Aí o versículo 8 diz: agora, porém, despojai-vos também de tudo isso, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Olha o que diz o 9. Isso não acontece dentro da igreja, isso não acontece dentro da família. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem e dos seus feitos, e vos vestiste de novo, como se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Isso não acontece na igreja. A igreja não mente mais, as pessoas não estão mais mentindo. A pessoa, fala-se muito aí propaganda de fake news. Não, sabe que meia verdade, ela acaba se tornando um problema, um enfado, e pior ainda a mentira, porque as pessoas quando mentem, ela tem que sustentar aquilo. E quando ela continua sustentando, ela acaba acreditando naquela mentira. A igreja de Laodiceia era uma igreja mentirosa, vivia de aparência. Ela era uma igreja que era envolvida na prostituição, e isso não era somente no ato, mas prostituição espiritual. Ela tem a ver com a idolatria. Ela se prostituía, como sendo uma noiva, ela adorava outros deuses também. Então as coisas estavam fora do lugar. Era uma igreja também que falava palavras torpes. Não é só o palavrão, mas são palavras de derrota. Sabe aquela pessoa pessimista, que vive do seu lado às vezes dizendo assim, não vai dar certo. É uma pessoa que não tem fé, que não acredita em nada, e ela começa a dizer palavras de derrota sobre a tua vida. Eu estava falando ontem, compartilhando com o pastor Luiz Carlos, quantas vezes eu ouvi durante essa pandemia, falaram para mim assim, fecha a igreja de Garibaldi. Dezenas de vezes. E chegou um momento que eu pensei, agora a igreja vai voltar a abrir, vai funcionar, as coisas vão melhorar. Aí a igreja fechou de novo. Aí eu pensei comigo, não, tem alguma coisa errada. Já não vai mais dar certo, porque eu acho que eu vou ter que fechar mesmo. Se tiver que fechar, nós vamos ter que fechar. E aí nós fomos e oramos, e Deus deu uma palavra, a porta que eu abri. Ninguém fecha. Eu prefiro continuar ouvindo a voz do Senhor, por mais ruim que seja talvez para mim, por mais difícil que vai ser ao decorrer dos dias, mantê-la. Senhor, eu continuo ouvindo a tua voz. Se isso é para o meu crescimento, se isso é para mim vou continuar intensamente aos seus pés, Senhor, eu vou continuar. Era uma igreja que vivia na impureza. Olha só outra coisa que acontece em Laodiceia. Elas têm uma afeição desordenada. O que é afeição desordenada? Fala-se de favoritismo. Está tudo direcionado no relacionamento com as pessoas.
Eu só vou na casa do fulano porque eu gosto dele, quero estar perto dele, porque afinal de contas ele faz um churrasco, ó. Eu não vou visitar fulano e ciclano porque afinal de contas o dízimo dele nem é tão alto. Eram pessoas que tinham afeição desordenada, elas eram pessoas vaidosas, achando que comprando a amizade das pessoas, é aquela, desculpe a expressão, é aquela famosa frase, puxa-saco. São pessoas que, líderes que buscam nas pessoas só aquilo que ela pode dar. Afinal de contas, ovelha, segundo a Bíblia, só serve para duas coisas, da carne e lã. Serve para ser devorada. E aí o líder só vai para aquela ovelha gorda, que vai produzir muita lã, vai produzir uma costelinha muito boa assada. Elas são vaidosas. Se tiver que pegar o seu carro para levar um irmão ou uma irmã que mora lá, não sei aonde, eu não vou colocar o meu carro, porque meu carro agora é o carro do ano, e eu tenho que entrar lá, as rodas do meu carro, meus pneus vão ficar embarrados, sujos. São vaidosos com aquilo que têm e aquilo que eles podem ainda extrair das pessoas. E aí, vil concupiscências, olha o que significa. Eu busquei no dicionário, fala assim: vil concupiscência significa cobiça ou apreço por bens materiais, assim como os prazeres sexuais. Vis concupiscências é o apreço, o apego às coisas materiais. Eu vou falar um pouco da área de música. Quantas vezes eu cheguei em lugares para tocar, para ministrar, e quando terminava, eram várias equipes tocando, pastor, e aí quando terminava uma, o cara do violão puxava o pluguezinho, saía fora e deixava lá. O irmãozinho que nem tinha um instrumento para louvar o Senhor, sem um instrumento. Eu já vi muito baterista, termina de tocar, ele pega as suas baquetas, recolhe, saca os pratos e ó, vaza. Ninguém vai tocar com aquilo que é meu. Se ele é consagrado para o Senhor, eu tenho que ter apego às coisas materiais. O problema é que muitas desses, principalmente ministros, levitas não, isso acontece muito com os levitas, mas com os da casa de Zadok não acontece. O que é o problema é que acontece que acham que Deus nunca vai pedir o Isaac, porque eles tratam aquilo como se fosse o seu Isaac. E se Deus pedir, eles recorrem para a Bíblia e dizem assim: Deus providenciará para si. Eles podem até ofertar, mas contando que vão receber em dobro, de volta. Mas nós estamos vivendo uma época onde que Deus está aceitando Isaac e não está devolvendo, porque sacrifício, vai te custar, e muito, vai te custar muitas coisas. Então as vis concupiscências significa cobiça, tem, mas também quer o que o outro tem, nunca está satisfeito com aquilo que já tem, ou tem um apreço por bens materiais, assim como os prazeres sexuais. A avareza, avareza significa o amor ao dinheiro, desejo ardente, ou seja, também é falta de generosidade. Uau, aqui agora bate profundo no coração da igreja. Nós compartilhávamos ontem com o pastor. Eu faço uma pergunta para você: você tem sido generoso? Eu vou mais profundo, não vou falar da igreja. Você tem sido generoso dentro da sua casa, com a sua esposa, com seus filhos? Conheço famílias, casais, que o marido briga com a esposa porque a esposa gasta dinheiro, mas ela gasta dinheiro com comida para os filhos, com roupa, e aí ele não deixa ela comprar as coisas boas, mas ele, ou ela, ou vice-versa, também já vi os dois lados, mas ele, quando sai, quer comer do bom e do melhor, e a sua família fica de lado.
A avareza não é só o amor ao dinheiro, é falta de generosidade. E quem dirá então, quando nós vamos para a igreja, nós conversamos ontem, eu posso, não preciso disso, mas você pode ter provas na palavra de Deus, que todas as vezes que nós nos direcionamos a um culto ao Senhor, antes de sairmos de casa, Deus coloca no nosso coração o quanto que nós venhamos para ofertar. E a fidelidade com o Senhor não está na quantidade que você dá, mas está na fidelidade daquilo que Deus colocou no seu coração, antes de estar no culto. Aí chega lá no momento, você não gostou da mensagem. Algumas igrejas fazem o momento da oferta antes da mensagem, porque se durante a mensagem a pessoa não gostar da mensagem, pode influenciar na sua oferta. Pode influenciar na sua oferta. Se for uma boa pregação, você vai dar muito. Se for ruim a pregação, você vai olhar assim, olha, eu ia estar separando aqui R$20 para ofertar hoje, mas não gostei da mensagem, não foi boa. Pastor, a igreja merece só 10. Você está sendo fiel com aquilo que Deus falou contigo antes de estar na igreja? Isso é o que? Avareza? Sim. Falta de generosidade. Por tudo aquilo que Deus tem feito, por tudo aquilo que Deus tem dado para você. Nós somos avarentos muitas vezes, não só na igreja, mas também dentro de casa. Quando você tem que comprar para você, você quer para você o melhor, sim ou não? E por que quando é para a tua esposa ou para o teu marido, pode ser qualquer coisa? Por que quando as coisas acontecem assim, é de qualquer jeito? Vou baixar um pouquinho aqui, mas as pessoas lá estão ouvindo do mesmo jeito, tá? A gente muitas vezes retém, porque acha aquela pessoa que não é digna, não merece, não é merecedor. Deixamos de ser generosos. Fala comigo, avareza também é falta de generosidade. Cólera, vocês já ouviram falar daquela doença cólera? Quando eu era criança, ouvia-se falar muito da cólera. Mas você vai entender o que é cólera, segundo a palavra de Deus. É uma irritação muito forte. Isso não acontece dentro do povo da igreja não, né, pastor? As pessoas não se irritam. Não se irritam. Eu vou desligar a caixa de som aqui, porque eu acho que ela já viveu o que tinha que viver. As pessoas ainda estão ouvindo lá. Vou só continuar com o microfone aqui para não dar problema. Irritação muito forte, ira, impulsos violentos contra aquilo que nos ofende. Então significa que até mesmo com aquilo que a gente se ofende, a pessoa fica irritada. Quantas pessoas ofenderam Jesus? Como é que Jesus tratava elas? Pai, perdoa, porque elas não sabem o que fazem. Quando nós nos ofendemos, nós temos o direito e a razão, até razão, de querer contestar ou de querer, no mínimo, se defender. Mas o problema é que a gente fica irado. E a palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Cólera é uma irritação muito forte, é uma ira descontrolada. Alguém fala alguma coisa de você, fala mal de você, você fica, ó, a irmã já desce da tamanca ali, peraí, dá licença, você vai ver com quem você está falando. Isso dentro de casa não acontece não, né, irmã? Deixou a toalha no lugar errado, em cima da cama, tomou banho, já está difícil de secar as coisas, aí tomou banho, a criatura foi lá e deixou a toalha em cima da cama. Eu já vi gente que quase perdeu o casamento, sabe por quê? Porque a varoa foi escovar o dente e não fechou a tampinha da pasta de dente. O marido ficava irritado porque quando terminava a pasta de dente, em vez dela jogar fora e pegar outra, a criatura enrolava, ficava aquela coisa daquele jeito assim, e não tampava. E o marido se irritava. Mas também já vi homens
que ao invés de tirar a roupa e botar lá no cesto de roupa suja, deixa aqueles oitão tudo atravessado ali, jogado no chão de qualquer jeito. Ou então é a cueca virada, tá? Aí a criatura se irrita. A esposa acabou de lavar a louça. Aí o homem vai lá, leva o prato atrasado. Eu não faço isso não, né? A esposa terminou de lavar o prato, chega lá na cozinha, lá, toma aí mais uma coisa para você lavar. Isso provoca nas pessoas uma irritação. Isso é cólera. Porém, se você não tem controle e domínio sobre isso na tua vida, meu irmão, você vai estar se perdendo e vai estar perdendo muitas coisas, vai estar perdendo a tua família, vai estar perdendo a tua razão. Você pode ter razão, você pode estar certo naquilo que as pessoas estão fazendo errado contra você, mas a sua atitude faz com que você perca a tua razão. Faz com que você peca. Impulso violento. E esse é o último estágio. Se você não tem controle emocional quanto às ofensas, você já parte por tudo ou nada. Aí você vai para o vias de fato, como a lei diz. Você já parte para agressão. Você não ouve, mas quer ser ouvido. Isso é uma pessoa que tem cólera. Isso não acontece na igreja. E a última coisa, maledicência. Fala comigo esse nome bem estranho, maledicência. É o ato ou a aptidão de falar mal dos outros. Ou difamação, fofoca. Quantos casais ao longo desses anos nós atendemos e a primeira coisa que quando nós iríamos tratar do casamento, ou ele, ou ela, ou normalmente os dois, isso é normal, os dois chegam a falar, pastor, porque ela fez isso, porque ela fala isso, porque não sei o quê, porque ele, pastor, faz isso, e começa a falar mal um do outro. A maledicência fala mal das pessoas, abertamente, não é só pelas costas. Pelas costas a pessoa fala mal porque ela já é covarde, mas fica falando mal do seu marido. Chega lá na vizinha que não tem Deus e começa a contar, o meu marido fez isso, ele é desse jeito, piriri, pororô. Aí aquela mulher que não tem Deus começa a te dar conselhos, aí você começa a ser influenciada. Você vai lá para os seus amigos e começa a dizer, minha mulher é assim, é assado, pará, perigo. Aí o que o cara faz? Meu filho, larga dela. Vai viver a tua vida. É assim ou não é? Você é uma pessoa influenciável ou uma pessoa influenciadora? Laodiceia era uma igreja com todas essas características. Era uma igreja que era influenciada por tudo o que era de ruim que acontece no mundo, que acontece com as pessoas comuns. Elas estavam trazendo isso para dentro da igreja, para dentro das suas casas. Essa igreja vai subir? Sim ou não? Não. Então o que é que Deus está falando? Volta comigo lá, no Apocalipse capítulo 3. Ele está falando para que nós venhamos voltar à essência daquilo ao qual a igreja foi chamada para ser. Apocalipse 3, 19, olha o que o Senhor diz para a igreja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Mesmo assim, Deus ama essa igreja e quer dar uma oportunidade para cada um de nós. Mesmo assim, mesmo sendo fraco, pobre, pecador, pobre segue nu, como ele diz antes, não passamos de coitados, mesmo assim Deus nos ama e quer dar uma oportunidade para que nós venhamos morar nos céus. Eu repreendo, versículo 19, e castigo todos quanto amo. E ele diz, portanto, ser zeloso. Meu irmão, vale a pena investir em Cristo,
Vale a pena investir na sua família, vale a pena investir em terra fértil, a igreja do Senhor, vale a pena, por mais que pessoas estejam fazendo coisas erradas. Talvez o seu líder, se você olha para a igreja e vê uma injustiça, meu querido, vale a pena você orar pelo seu líder, seu pastor. Vale a pena você comprar a batalha e a guerra de muitas pessoas. Você sabe por quê? Porque no final das contas, aquela pessoa não se tornou só uma vencedora, se tornou mais do que vencedor. E Deus colocou nas tuas mãos a responsabilidade de ser zeloso pela sua casa, de ser zeloso pela sua igreja, onde que Deus tem plantado a tua vida. Jesus nos ama. E o objetivo dele não é só porque fulano, ciclano errou, vamos chutar fora. Manda para outra igreja que aceita ele desse jeito. Aliás, se ele ficar na igreja ou não, tanto faz. Entende? Isso é falta de compaixão. É falta de amor próprio. Porque se você não ama o teu próximo, você não ama a si mesmo. Você ama as coisas do mundo, mas não consegue amar a si mesmo. Falta de amor próprio. Seja zeloso e arrependa-te. Não tem outra mensagem que nós podemos trazer nesses dias difíceis, ao qual o mundo, as nações estão vivendo. E por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos se esfriarão. Se coloque de pé. Que não seja, meu querido, meu irmão e minha irmã, a tua vida aprisionada em todas essas coisas as quais nós falamos nessa noite. Que a sua vida seja um porto seguro para a tua família, para o teu casamento, seja um lugar onde que você possa encontrar prazer e alegria de estar. Onde que você não precisa chegar em casa e dizer, lá vem ela de novo. Onde que você não precisa chegar, ele chegou. Muda de assunto, esse tipo de coisa. Pessoas não têm mais prazer de estar em casa. Passamos tanto tempo agora dentro de casa, que as pessoas começam a ter todo esse tipo de coisa aqui, ó, que a gente acabou de falar. Ira, irritação. Mas no final das contas é porque a gente não quer sair da zona de conforto. Para muitos, está sendo muito bom ficar dentro da zona de conforto. Estou em casa, minha mulher está fazendo tudo, eu estou só comendo e assistindo televisão. Mas preste bem atenção. Laodiceia é uma igreja que começou pela sutileza das coisas. Não tem nada a ver, é só hoje. Amanhã eu vou fazer. E fica protelando aquilo que deveríamos fazer. Protelar aquilo que nós devemos fazer significa, olha o que diz a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 7, no último versículo. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, esse já comete pecado. Ou seja, as pessoas que são passivas, vem o erro, veio o problema, e não fazem nada, não interfere. A última coisa que eu quero falar, sabe qual é o outro também maior problema que faz com que a igreja se torne morna? É você participar de um culto como este e não chegar em casa e conferir tudo aquilo que eu falei. Está escrito mesmo. É verdade o que o pastor está falando? É verdade o que os pregadores estão falando? Porque ouvem, estão aqui no culto, leem, mas quando termina o culto você pergunta, o que o pastor pregou? Qual o texto? Não sabe. Se eu perguntar para os irmãos, eu vou ser bem brando, o que eu preguei sexta-feira? Quem assistiu os cultos deve lembrar. Eu lembro o que eu ministrei sexta-feira, mas você não lembra. Porque você não tem o hábito de conferir se é verdade o que está sendo pregado. Afinal de contas, você confia no homem e não em Deus. Muitos de nós que estamos aqui na frente somos falhos pecadores.
Agora, se você não confere, e você, por uma infelicidade, tem um líder que fala um monte de abobrinha, você não faz nada, não confere, não confronta, não é arrumar briga, mas chega lá, pastor, no final do culto, você chega lá para ele, ó, pastor, o que você leu lá, não é bem assim não, me explica esse negócio aí. Faz muito tempo que alguém não faz isso. Já fizeram comigo. Ó, pastor, o que você falou ali, o polaco já fez. Não é bem assim não. Você tem que cuidar, porque senão isso pode gerar nas pessoas uma heresia. Aí eu tive que correr e consertar. Mas não era coisa grave não. Mesmo assim, tive que consertar. Agora preste bem atenção, queridos. Quem é que está perdendo com isso tudo? É a igreja do Senhor. Somos nós. Nós estamos perdendo, nós estamos nos tornando mornos diante de Deus. Talvez alguns já estão frios, porque sutilmente foram embriagados por doutrina de homens. O que eu e o pastor Biratã estamos fazendo nos últimos 15 anos é desconstruir tudo aquilo que o homem construiu, para que Deus possa reconstruir a vida das pessoas. É basicamente isso que a gente tem feito. Reconstruir. Os irmãos que estão participando do estudo que a gente está fazendo, quantas coisas vocês aprenderam novas? Quantas coisas foram desconstruídas por não parar e não conferir? Simplesmente ouvir e aceitar aquilo como uma verdade e pronto, e deu. Não é bem assim, queridos. Nós precisamos conferir aquilo que Deus está falando. Laodiceia não tinha fonte própria. Ela recebia tudo o que as pessoas mandavam para elas e elas aceitavam aquilo como uma verdade. Entende? Nós não podemos ser assim, tão frios. Nós não podemos ser tão mornos depois de receber tanto de Deus. De receber tanto da graça e da bondade, da misericórdia do Senhor. Nós temos que ser recíprocos ao amor que Ele investiu em nós. Amém? Feche os seus olhos. Eu sei que muitos de vocês têm o desejo ardente de servir ao Senhor com tudo que você tem, tudo que você é e que vier a ser, tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus. É verdade, sim, são coisas necessárias a serem transformadas e removidas da sua vida. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos que chegou um tempo de Deus que nós precisamos ser relevantes no reino de Deus, relevantes na nossa casa. A tua palavra, homem, ela tem que ser a palavra de Deus e ela não tem que ser somente falada, ela tem que ser vivida dentro da tua casa. A tua vontade, esposa, diz a palavra do Senhor, é para o seu marido. Cada coisa precisa estar no seu devido lugar. Porque vai chegar um momento onde que a igreja do Senhor será levada deste lugar. Não estamos falando de placa, não estamos falando de 4 paredes, nós estamos falando de homens e mulheres que são a noiva do Cordeiro. Elas serão levadas deste lugar. E nós precisamos estar aptos a morar no céu. Feche os seus olhos. Apresente diante do Senhor a tua vida nessa noite. Apresente diante de Deus tudo aquilo que você viveu nesses últimos anos, tudo aquilo que você tem aprendido nesses últimos anos. A oportunidade que Deus nos dá hoje é de vivermos a pureza do seu evangelho, é de vivermos em gratidão com tudo aquilo que Deus já nos deu. Mas também é um momento onde que o Senhor diz: arrependa-te, compra de mim vestes novas, vestes de linho, de nobreza, porque nós somos filhos do rei, é o príncipe e princesa do Senhor. Compre do Senhor, busque de Deus o colírio para que você possa ver o que está diante de ti, para que nós possamos entender que Deus não tem prazer na morte daqueles que perecem para o inferno.
Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor, a cada vida, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que haja transformação, Pai, nessa noite. Alcança, Senhor, os teus filhos, Pai. Tem misericórdia do teu povo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Queremos ouvir, Pai, queremos te ver. Transforma, Senhor, a realidade do teu povo, Pai. Transforma a realidade da tua igreja, Pai. E em nome de Jesus Cristo nós clamamos, Deus. Nós clamamos, Pai, para que haja um renovo, uma restauração, Pai. Assim como o Senhor está à porta dos nossos corações, Pai, batendo, e quem abrir, Pai, o Senhor venha fazer morada. Que haja, Senhor, mudança de mente, de atitudes, Deus, de pensamentos errados, malignos, Deus, e seja transformado, Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite. Toma nas tuas mãos, Senhor, esta casa, Senhor, que está bagunçada, Pai, nessa noite. Tudo aquilo, Pai, que está em desordem, coloca, Senhor, no seu devido lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fecho os meus olhos, abro meu coração e falo ao teu. Com meus gestos de adoração, as palavras quase perdem o valor. Teu amor não existe medo, minha alma segura deseja prosseguir. E uma nova melodia flui do fundo, e ela expressa o meu prazer por tua presença. Eu sei que ela é fruto do teu amor por mim, e a semente deste fruto é o meu amor por ti. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Nova melodia flui do fundo, e ela expressa o meu prazer por tua presença. E eu sei que ela é fruto do teu amor por mim, e a semente deste fruto é o meu amor por ti. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo, meu Senhor. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Aleluia, pastora. Glória a Deus. A palavra nessa noite, diz que o amor de muitos se esfriaria. Nós temos vivido isso, nós temos visto isso.
Mas o amor de Deus por nós nunca vai terminar, nunca vai se esfriar. Ele sempre vai nos amar ainda mais, sempre vai querer estar mais perto de nós, e Ele nunca vai nos abandonar. Isaías 44, 21 diz assim: lembra dessas coisas, ó Jacó, e ó Israel, porquanto és meu servo. Nós somos filhos dele. Eu te formei. Foi o Senhor que nos criou. Foi o Senhor que nos criou ali do barro e soprou em nossas narinas o fôlego da vida. E Ele diz assim, ó: servo meu, ó Israel, não se esqueci de ti. Ele jamais se esquece de nós. Por mais que a palavra do Senhor diz que uma mãe possa se esquecer de um filho que ainda amamenta, e a gente vê notícias dias após dias de mães que acabam de dar à luz e colocam na lata de um lixo. Então existe sim a mãe esquecer do seu filho. Eu jamais me esqueceria, mas a palavra do Senhor diz que sim, que existe pessoas assim, mas o Senhor diz que Ele jamais se esquecerá de nós. Aleluias. E Ele diz aqui, ó: desfaço todas as transgressões como a névoa. Você já viu o dia de chuva? Vem aquela névoa assim, de repente ela está aí, de repente ela sumiu. Assim é o Senhor conosco. Nós possamos estar passando agora por este momento difícil, é como se fosse essa névoa. O Senhor pode fazer ela sumir de um dia para o outro, como ela chegou. E diz aqui: e os teus pecados como a nuvem tornar-te-ão para mim, porque eu te remi. É o Senhor que quer remir as nossas vidas. Mas como foi ministrado nessa noite, o povo daquela igreja, elas não conseguiam ver, e elas faziam as coisas erradas. Nós precisamos parar e deixar o Senhor transformar as nossas vidas, deixar o Senhor limpar essa névoa que tem cercado os nossos dias, porque o pecado ele está a nosso redor. Satanás ele quer todo o tempo colocar um prato na nossa frente e fazer a gente cair, porque esse é o objetivo dele: matar, roubar e destruir. E ele não vai se cansar de fazer isso, ele não vai parar de fazer isso. Mas nós precisamos deixar de ser Laodiceia, de aceitar a influência de fora, mas aceitar a influência que vem do céu. A palavra do Senhor, essa é a nossa influência. É isso que nós temos que ser influenciados, é pela palavra, e não pela palavra do mundo. Ranamasu e Kandaramanabashaias. Deus, nós queremos, Senhor, sim, ser remidos por Ti, Senhor. Nós queremos, sim, Senhor, ser trabalhados por Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesses tempos difíceis, Senhor. Nos ajuda, Senhor, não ser como Laodiceia, Senhor. Deixar ser influenciado e se tornar mornos. Mas que nós possamos ser quente cada dia mais, Senhor. Que nós possamos, Senhor, queimar na Tua presença todos os dias, ó Pai. Oralabaço e Kandaramanabashaias. Nos encha, Senhor, do Teu amor, Senhor. Como diz lá em Apocalipse 3, que o pastor leu, ele diz lá que Ele amou a gente. Deixa eu abrir aqui rapidinho. No versículo 19, que por mais que Ele nos repreenda, é por amor. Porque Ele quer o quê? Transformar as nossas vidas. Porque se nós não formos transformados dia após dia, nós não vamos nos encontrar com Ele. Nós precisamos ser transformados. A palavra do Senhor diz que é de glória em glória que nós somos transformados. Nós precisamos passar sim pela tribulação, porque ali é um lugar de quê? De nós ser aperfeiçoados. Para que nós temos que ser aperfeiçoados? Para nós ser parecidos com Cristo, parecido com o nosso Deus.
E para isso nós precisamos ser trabalhados por Ele. Então, meu irmão, minha irmã, deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Eu sempre falo, se você está no deserto, aprenda logo o que Deus quer te ensinar, para você poder passar e cantar o hino do outro lado. Como Miriam dançou quando atravessou o mar. Você não precisa ficar no deserto a vida toda. Vai haver outros desertos? Vai. Mas vai para quê? Para você crescer ainda mais, para você avançar ainda mais. Grandes conquistas virão sobre a sua vida, mas para a conquista chegar, precisamos lutar. Não haverá vitória se não lutarmos. Não haverá troféu se não corrermos a corrida que está proposta. O Senhor nos deu algo para ser feito, então vamos fazer. Não fique parado no meio, não permaneça ali. Vamos avançar, mas avançar com Cristo, porque é Ele quem nos remiu, é Ele quem nos criou, foi Ele que nos formou. Tudo é para Ele, tudo é dele. Então, o que nós podemos fazer? Adorá-lo, porque esse é o nosso objetivo. Foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para adorá-lo. Em meio à luta, vamos adorar. Em meio à treva, vamos adorar. Está na tempestade, adore ao Senhor, porque depois vem o arco-íris, que é lindo. Depois vem o dia belo. Todo dia tem o dia de chuva, mas depois vem o sol. Nós podemos estar passando por dificuldades, mas amanhã nós vamos ser abençoados. Porque a palavra do Senhor diz que à noite nós podemos estar o quê? Chorando. Mas o quê? A alegria vem pela manhã. E é nisso que nós temos que se apegar. É na palavra. É ela que vai fazer nós passarmos por tudo isso e lá cantar o hino da vitória. Aleluias. Amém? Que Deus possa nos ajudar, porque a palavra do Senhor diz que é Ele quem nos ajuda, porque nós sozinhos não podemos nada. Então peça ajuda para o Senhor. Se você está achando difícil, Senhor, pega na minha mão, me leva, me guia, não me deixe, porque Ele jamais se esquece. Nós podemos esquecer de dizer: Senhor, me ajuda. Abra a tua boca e peça a ajuda do Senhor. Ele vai te ajudar, Ele vai suprir a tua necessidade. Amém? Quem trouxe a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição, aquilo que Deus colocou no seu coração, pega na sua mão e vamos consagrar ao Senhor, porque Ele é que vai retribuir para a tua vida. Ele vai abençoar a sua vida. Mesmo que fôssemos infiéis, Ele permaneceria fiel. Mas se somos fiéis, ainda mais seremos abençoados por Ele com toda sorte de bênçãos. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco, Senhor, cada dizimista, Senhor, cada ofertante, Senhor, diante de Ti. Mas também quero colocar, Senhor, aquele que não tem, Senhor, a boa semente nesta noite. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar abundantemente a este também, Senhor, pelo coração, Senhor, que ele tem diante de Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, transborda os celeiros dos Teus filhos, ó Pai. Enche, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo, Senhor, possa transbordar a casa dos Teus filhos. Alcança, Senhor, o trabalho, o empreendimento, Senhor. Traga, Senhor, o sustento, Senhor. Deus, nós cremos, Senhor, na Tua palavra. E o Senhor diz que o Senhor jamais se esquece de um filho, ó Pai. Que o Senhor nos sustenta, que o Senhor está sempre ao nosso lado, Senhor. Então é segundo a Tua palavra, Senhor. Abençoa os Teus filhos nesta noite, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. Podei trazer. Amém. Vamos colocar de pé e agradecer ao Senhor por toda essa palavra que Ele tem nos dado, que Ele tem nos instruído e nos ensinado, que só Ele pode
todas as coisas, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, ó Pai, porque o Senhor abençoou as nossas vidas, Senhor. O Senhor nos instruiu essa noite de nós não sermos, Senhor, influenciados, mas influenciadores, Senhor, no meio dessa nação, ó Pai. Deus, nos ajuda, Senhor. Nos coloca, Senhor, pessoas pelas quais a gente precisa orar. Coloca pessoas que nós precisamos, Senhor, falar do Teu amor, Senhor. Traz, Senhor, as vidas até nós, ó Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Nós não queremos ser simplesmente ovelhas para ser tosteadas, ó Pai, ou para ser comida como foi falada, que é pela costela ou pela lã. Mas nós queremos ser, Senhor, ovelhas que geram ovelhas. Ovelhas que vêm gerar mais ovelhas, ó Pai, para o Teu reino, Deus. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, usa os Teus filhos, Senhor, no meio da sua parentela, Senhor. Porque eu sei que nós estamos nos últimos dias. E a Tua palavra diz que o Senhor iria alcançar a todos. Senhor, alcança, Senhor, as pessoas que estão mais próximas de nós, ó Pai, porque nós queremos, Senhor, que elas vão para o céu conosco, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, abençoa, leva, Senhor, cada um para os seus lares, ó Pai, debaixo da Tua mão poderosa, ó Pai. Dê ordem, Senhor, aos Teus anjos, como a Tua palavra diz no Salmos 91, para que eles vão conosco, Senhor, para os nossos lares, nos guardando, nos livrando, Senhor, de toda a cilada de Satanás. Repreende todo o mal, Senhor, toda a armadilha de Satanás que esteja preparada à nossa frente, já seja desfeita, em nome do Senhor Jesus. E que Teu Espírito Santo esteja conosco, Senhor, ao decorrer dessa semana, em nome do Senhor Jesus. Que a glória do Senhor, que as misericórdias do Senhor esteja sobre cada um, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos.